Você é oficialmente a Scolopendra a centopeia. Parabéns, mas é uma pena, você acabou de ser extinta, não só você, mas toda a sua classe Tilopoda. Meus sentimentos pela rescisão por justa causa, a causa sendo a estupidez alheia. Bem-vinda ao lounge executivo do vazio quântico. Pode relaxar essas dezenas de pernas, aqui a gravidade é opcional e ninguém vai tentar te esmagar com um jornal enrolado. Você carrega a patente de design mais antiga da Terra firme, né? Uma veterana da Revolução do Siluriano, mas aparentemente o Departamento de Estética Humana decidiu que você era feia demais para continuar na folha de pagamento do planeta. Olhe para baixo, o mundo está em êxtase, o Twitter está explodindo com a hashtag Fim das Lacraias. Donas de casa, hoteleiros e campistas estão estourando o champanhe. Aquele sujeito ali que vivia gritando como uma criança ao te ver no banheiro sente um alívio espiritual profundo. Eles acreditam piamente que o ambiente ficou mais higiênico. É de uma inocência comovente. Ao celebrar o seu sumiço, eles estão na prática comemorando a demissão em massa da única equipe de engenharia civil e controle de pragas que trabalhava no subsolo sem cobrar hora extra. Eles acham que eliminaram um pesadelo visual. Mal sabem que acabaram de concretar os pulmões da Terra. O cronômetro do sufocamento do solo acabou de ser acionado. E o silêncio que vem do jardim não é paz, é a parada respiratória do ecossistema. Observe a festa, eles realmente acham que venceram a natureza. O setor de turismo rural está projetando lucros recordes agora que o bicho de 1000 pernas não assusta mais os hóspedes de sapatênis. O que eles chamam de paz de espírito, no entanto, nós chamamos de falha catastrófica de segurança perimetral. Sem as suas patrulhas noturnas, o submundo do jardim virou terra de ninguém, um free-for-all biológico. Aqueles colêmbulos e larvas de mosca que antes viviam em um regime de terror saudável imposto pelas suas forcípulas acabaram de perceber que o predador alfa foi desligado do servidor. A notícia corre rápido no subsolo. Sem a sua presença ameaçadora impondo a ordem, a hierarquia desmorona. É o equivalente ecológico a demitir toda a força policial e deixar as portas do presídio abertas. Aquele solo rico, fofo e aerado era obra sua, uma gentileza da sua engenharia de túneis que você fazia enquanto caçava. Agora, sem a manutenção da macroporosidade, a terra começa a fechar os poros. É como cimentar o chão da sala e esperar que o tapete respire. A contagem regressiva para a asfixia das raízes começou. E eles estão ocupados demais postando selfies na grama para notar que o chão, sob os pés deles, está lentamente virando um bloco de concreto estéril. Bem-vindo de volta à auditoria de conformidade. Vamos avançar apenas 2 trimestres no cronograma fiscal da Terra. Dê uma olhada naquele gráfico de inflação alimentar ali embaixo. Aquela linha vermelha subindo verticalmente é o custo da sua ausência. O preço da batata, do milho e das frutas nobres disparou. O motivo? O agronegócio acabou de descobrir da pior maneira possível que demitiu o único gerente de segurança que impedia o saqueio dos estoques. Lembra daquelas larvas de besouro alfinete e das pulpas de moscas das frutas que você interceptava no subsolo antes mesmo de elas verem a luz do dia? Pois é, sem você patrulhando a risosfera, a taxa de sobrevivência dessas pragas saltou para 100%. Você era o predador generalista, o mercenário de elite que comia qualquer coisa que se movesse na terra. Agora, os agricultores estão em pânico. Eles olham para as raízes das plantas e veem que elas foram devoradas de baixo para cima. O controle biológico que eles ignoravam nos relatórios de sustentabilidade acabou de sair de férias permanentes. Eles tentam compensar derramando toneladas de inseticidas, gastando milhões, mas a química não desce tão fundo quanto você descia. A praga está blindada pela terra, rindo da cara do fazendeiro, enquanto come o lucro da safra. O humano achou que economizaria na estética do jardim, mas agora está pagando o ágio no supermercado. A ironia é deliciosa. Eles mataram você por nojo, e agora a comida deles está sendo comida por bichos muito mais nojentos. Shutterstock, vamos aprofundar a auditoria na contabilidade química. Sem a sua pressão predatória, houve uma reestruturação organizacional desastrosa lá embaixo. Os colêmbulos e a mesofauna detritívora, aquelas coisinhas que você comia como pipoca, agora estão vivendo o sonho anarquista. Sem você para regular o RH, a população deles explodiu e cometeu um erro clássico de gestão. O
consumo excessivo de recursos, eles superpastorearam os fungos. Resultado, o departamento de decomposição entrou em greve. Os fungos, responsáveis por transformar folha morta em dinheiro vivo, nutrientes minerais, foram dizimados. O humano olha para a plantação amarelada e não entende. Falta adubo, conclui o gênio da agronomia de fim de semana. Ele corre para a loja e compra sacos de fertilizante químico a preço de ouro, achando que está injetando capital na terra. Mas aqui está a pegadinha do mercado. Sem os seus túneis de geofilomorfa para criar porosidade, o solo virou um tijolo impermeável. O adubo caro bate na superfície compactada e escorre para o rio na primeira chuva, envenenando a água e deixando a planta com fome. É um prejuízo duplo na planilha. Gastaram fortuna no insumo e perderam a safra por desnutrição. Você era o banqueiro que fazia o capital de nitrogênio girar através da sua digestão. Agora, os nutrientes estão congelados em ativos não líquidos, matéria morta, e a economia agrícola declarou falência técnica. Bom, vamos falar de saneamento básico, ou melhor, da falta absoluta dele. Sente esse cheiro? Não é apenas o perfume do fracasso humano, é o aroma de um lockdown biológico total no setor de reciclagem. Com a sua rescisão, a cadeia logística da decomposição colapsou. Lembra daquela folhagem morta, carcaças de insetos e detritos que caíam no chão e, magicamente, desapareciam virando adubo? A mágica acabou. Ocorreu uma quebra de contrato hostil. Sem você para jantar, os colêmbolos e a mesofauna voraz, eles se multiplicaram como uma praga bíblica e devoraram toda a biomassa de fungos. O resultado, o departamento de limpeza da floresta foi liquidado. A matéria orgânica agora não se decompõe, ela se acumula. O chão da floresta, antes um laboratório químico vibrante, virou um aterro sanitário estagnado. As folhas de 3 outonos atrás ainda estão lá, mumificadas, sufocando o broto das novas árvores. O ciclo de nutrientes que girava rápido graças à sua motivação predatória, leia-se medo de ser comido, parou. O nitrogênio e o fósforo estão presos em cadáveres vegetais que ninguém processa. A floresta está morrendo de fome, sentada em cima de um banquete enlatado, que ela não tem abridor para abrir, porque o abridor era indiretamente você. Mas o verdadeiro show de horrores é a reestruturação imobiliária do subsolo. Sem a sua equipe de geofilomorfa, cavando galerias profundas e compactando as paredes com aquela pressão hidrostática elegante, a infraestrutura colapsou. O solo selou, virou asfalto natural. Quando chove, a água não entra, ela corre por cima, furiosa, lavando a pouca terra fértil que restava. Onde havia floresta úmida, agora há erosão e ravinas. O aquífero lá embaixo está com sede, mas a torneira foi fechada em cima porque os encanadores, você, foram demitidos. E a vizinhança mudou, viu? O vácuo de poder que você deixou foi preenchido por investidores estrangeiros agressivos. Planárias terrestres, invasoras e formigas exóticas tomaram o território. Sem a sua resistência biótica, sem a sua defesa territorial violenta, essas pragas entraram sem visto e dominaram o mercado. Os pássaros e pequenos mamíferos que dependiam de você como um snack proteico ou da cadeia que você sustentava, estão morrendo de fome ou migrando para lixões urbanos. A floresta ficou silenciosa. Não há canto de pássaros, apenas o som da água da chuva arrastando o solo morto para rios que agora são esgotos de lama. Parabéns, humanidade, ao eliminar o monstro de muitas pernas, vocês criaram o deserto perfeito. Ok, bem-vindo ao ano fiscal de 2075. O cenário lá embaixo mudou um pouco, não acha? O verde vibrante deu lugar a um tom monocromático de beige poeira. A humanidade agora vive em um reality show de sobrevivência permanente. Dê uma olhada naquela mega operação agrícola no horizonte. Estão vendo aqueles robôs gigantescos parecidos com aranhas de metal desajeitadas perfurando o solo com brocas de titânio? São os geoaeradores Mark IV. Cada unidade custa o PIB de um pequeno país e consome baterias de lítio a cada 2 horas. É a tentativa desesperada e caríssima deles de replicar o que você fazia apenas caminhando para o trabalho. É hilário assistir ao capex, despesas de capital dessa operação. Eles estão gastando trilhões para bombear oxigênio mecanicamente para dentro da terra e injetar nutrientes sintéticos, porque o solo natural virou uma rocha hidrofóbica. Eles tentam simular a porosidade, mas é uma engenharia bruta, sem a finesse
fenece das suas galerias. A máquina fura, o buraco desmorona. Falta a cola biológica, falta a vida. Eles estão tentando ressuscitar um cadáver geológico com choques elétricos caros, sem entender que quem mantinha o coração da Terra batendo era a equipe de manutenção que eles chamavam de praga nojenta. O ROI, retorno sobre investimento dessa tecnologia, é negativo, mas a fome é um motivador de mercado interessante. Olhe para as cidades bolha no horizonte. Eles finalmente alcançaram o sonho higienista vitoriano, um mundo estéril, livre de bichos nojentos. O prêmio pela conquista, a desnutrição crônica e tempestades de poeira globais. Sem a estrutura de agregados do solo que suas galerias ajudavam a manter, a Terra virou pó solto que cobre os painéis solares deles. Dentro daquelas torres de vidro, a elite janta pílulas de nutrientes sintéticos e pastas de algas, porque a agricultura de solo real virou um mito, uma história de ninar para crianças com fome. Eles tentam cultivar em laboratórios hidropônicos assépticos, mas as plantas são fracas, sem imunidade, dependentes de suporte de vida químico constante. A economia humana atingiu o ponto de inflexão cômico. O dinheiro perdeu o lastro. Um tomate com gosto real vale mais que um servidor inteiro de Bitcoin. Eles descobriram, com 50 anos de atraso, que não se pode comer código-fonte e que a tecnologia, por mais brilhante que seja, não consegue simular a física de um solo vivo. Eles têm IA que compõe sinfonias, mas não conseguem fazer uma raiz de feijão penetrar no chão sem usar uma britadeira. É o fim poético da arrogância. Morreram de fome com os bolsos cheios de dinheiro digital, trancados em bunkers de luxo, sonhando com a época dourada em que o maior problema da vida deles era encontrar uma lacraia na parede do banheiro. A conta fechou e o saldo é insolvência total. Ok, vamos abrir o arquivo morto do seu departamento de engenharia civil para humilhar os empreiteiros lá de baixo. Enquanto a humanidade celebra a construção de um túnel de metrô que custou bilhões e demorou uma década, você operava uma rede global de infraestrutura subterrânea, cobrindo todos os continentes, sem cobrar um centavo de imposto. Você era a geofilomorfa, a mestre suprema da escavação hidrostática. Diferente das máquinas estúpidas deles, que precisam remover terra e criar montanhas de rejeitos, você usava a física do seu corpo para compactar o solo lateralmente. Um pistão hidráulico vivo, criando galerias estruturalmente perfeitas apenas com a força dos seus músculos e fluidos internos. Você transformava solo compactado em queijo suíço funcional. Eles precisavam de brocas de diamante, explosivos e diesel. Você só precisava de um pouco de umidade. A sua rede de macroporos era o sistema circulatório do planeta. Você levava oxigênio para profundidades, onde nem as raízes mais teimosas chegavam. Eles olhavam para o chão e viam sujeira. Você via um canteiro de obras infinito. Eles chamavam sua atividade de infestação. O universo chamava de gestão de riscos de inundação. Agora, quando a chuva cai e a água não infiltra, transformando as avenidas deles em rios de lama que arrastam seus carros de luxo, eles finalmente sentem a falta da drenagem que você fazia de graça. E não vamos esquecer o seu trabalho como gerente de instalações de alto nível. O humano constrói casas inteligentes que mofam na primeira chuva e precisam de sistemas de ar-condicionado caríssimos para não virarem estufas de fungos. Patético. Você, especificamente a diretoria da família Scolopendridae, implementou o protocolo de biossegurança mais avançado do planeta. Lembra dos seus ninhos? Você não apenas escavava uma câmara de maternidade. Você se tornava a própria unidade de climatização e esterilização. Enquanto a mãe humana compra purificadores de ar HEPA, a mãe centopeia envolvia os ovos com o próprio corpo, lambendo-os incessantemente. Não era carinho, era química industrial aplicada. Sua saliva continha fungicidas e bactericidas potentes que mantinham o berçário estéril no meio da podridão do solo. Você era um sistema de HVAC vivo e autônomo. Sem a sua manutenção preventiva, os ovos fungariam em horas. O humano olhava para aquela cena, uma mãe com 100 pernas abraçando os filhos, e gritava: "Monstro!" A natureza via a única tecnologia capaz de manter a viabilidade do ativo genético em condições de umidade 100%. Eles vivem em caixotes de concreto doentes. Você operava salas limpas biológicas no meio da lama. Quem é o verdadeiro arquiteto aqui?
Bom, se você entrar nos laboratórios de robótica de ponta, aqueles financiados por orçamentos militares obscenos, vai encontrar engenheiros suando frio tentando resolver um problema que você resolveu no Paleozoico, a locomoção em terreno acidentado. Eles chamam isso de robótica bioinspirada hexápoda ou miriápoda. Nós chamamos de violação de patente. Eles olhavam para a sua família escutigeromorfa, aquelas centopeias de pernas longas que correm pelas paredes, e tentavam desesperadamente copiar o código-fonte da sua estabilidade. A humanidade gasta bilhões tentando fazer um robô que não tropece nos próprios pés ao subir um entulho. Você coordenava dezenas, às vezes centenas de pares de pernas em uma onda metacronal perfeita, sem nunca dar um nó nos cadarços. Eles tentaram copiar o seu sistema nervoso distribuído, a forma como cada segmento do seu corpo tinha autonomia motora, permitindo que você continuasse correndo, mesmo se metade do corpo estivesse ocupada comendo. Eles criaram máquinas desajeitadas, barulhentas e lentas, que precisam de baterias pesadas e processadores quânticos para dar 3 passos sem cair de cara no chão. Você fazia parkour no teto usando apenas reflexos e instinto. Eles roubaram o design do chassi, mas nunca conseguiram craquear o firmware da elegância. E o roubo não parou na mecânica. O complexo industrial militar estava obcecado pelos seus sensores. Enquanto eles precisam de óculos de visão noturna, lasers lidar e câmeras térmicas para tatear no escuro, você, especialmente a ordem geofilomorfa, operava cegamente com uma precisão cirúrgica. Eles tentaram replicar seus órgãos de Tumesvari, aquela tecnologia sensorial proprietária que detecta vibrações e gradientes de umidade com resolução atômica. O objetivo deles, criar drones de resgate para desastres. A ironia é palpável. Eles querem criar robôs centopeia artificiais para salvar humanos soterrados em escombros, mas exterminaram as centopeias reais que mantinham a terra estável para os prédios não caírem em primeiro lugar. Eles estudaram sua cutícula também. A armadura flexível é o santo grau da proteção balística deles. Eles queriam saber como você conseguia ser blindada e ao mesmo tempo capaz de se espremer por frestas microscópicas. Kevlar, fibra de carbono, amadorismo. A sua quitina era um polímero de alta performance que se autorreparava e crescia com você. Eles dissecaram seus corpos em laboratórios, roubaram os segredos da articulação segmentada para fazer coletes à prova de balas e trajes espaciais mais ergonômicos. O agradecimento, uma chinelada. Eles vestem a cópia barata da sua pele para se protegerem, enquanto celebram a extinção do dono original da patente. É o caso mais flagrante de pirataria industrial da história biológica. Ok, está vendo aquele paciente gritando de dor viciado em opioides sintéticos que mal funcionam? A ironia é que a solução para a dor dele estava correndo pelo chão da cozinha dele há 20 anos e ele a esmagou com uma revista enrolada. Estamos falando do seu veneno, especificamente o coquetel neurotóxico da família Scolopendridae. Para o humano leigo, sua picada era apenas um ai doloroso. Para a bioquímica avançada, suas glândulas de veneno eram uma startup farmacêutica de bilhões de dólares operando a todo vapor. Você sintetizava peptídeos complexos capazes de bloquear canais de íons de sódio com uma precisão que a medicina humana sonhava em alcançar. Eles buscavam o analgésico perfeito, não viciante, e você carregava a fórmula química nas mandíbulas. O veneno que paralisava a barata era a chave molecular para desligar a dor crônica humana sem transformar o paciente em um zumbi. Mas o departamento de P e D deles estava ocupado demais, gritando de nojo para coletar as amostras. Eles jogaram fora o frasco do remédio porque não gostaram da embalagem, eu sei. Agora, enquanto a crise dos opioides dizima populações inteiras, a única química capaz de salvar a lavoura foi extinta junto com a praga que eles tanto temiam. E não paramos na dor. Vamos falar de infecção. Olhe para a UTI daquele hospital de luxo. O paciente no leito 4 está morrendo de sepse causada por uma superbactéria multiresistente que usa os antibióticos humanos como tempero. Sabe quem tinha a solução para isso? A suja, a imunda da centopeia. Vocês evoluíram rastejando no lodo, no meio de fungos patogênicos e bactérias letais por 400 milhões de anos e nunca ficavam doentes. O segredo, o seu sistema imunológico era uma fábrica de peptídeos antimicrobianos de espectro total. Vocês eram literalmente antibióticos ambulantes. A ciência humana estava apenas começando a descobrir compostos como a escolopendin no seu sangue, substâncias capazes
capazes de explodir a membrana de bactérias que os remédios de farmácia nem arranham. O humano, em sua infinita sabedoria higienista, achava que matar você era limpar a casa. Na verdade, eles estavam incinerando a única biblioteca genética capaz de vencer a próxima pandemia bacteriana. O fluido que saía quando eles te esmagavam com o chinelo continha a cura para a pneumonia que agora mata os filhos deles. Eles trocaram a cura pelo conforto visual. O preço dessa transação, o retorno da idade das trevas da medicina, onde um simples arranhão no joelho volta a ser uma sentença de morte. O ambiente está limpo de centopeias, mas o sangue deles está sujo de bactérias invencíveis. Mas vamos rebobinar a fita de vigilância do universo para cerca de 420 milhões de anos atrás. O período é o Siluriano, enquanto os ancestrais dos humanos ainda eram peixes indecisos, debatendo se valia a pena sair da água para passar vergonha na Terra. Você já estava lá. Você foi a pioneira, a Neil Armstrong dos invertebrados, a primeira a carimbar uma pegada, ou melhor, 1000 pegadas no solo seco. O design Tilopoda não foi um rascunho, foi uma masterpiece de engenharia entregue pronta na estreia. Corpo segmentado modular, veneno bioquimicamente complexo, agilidade todo terreno. Você sobreviveu à grande morte do Permiano que limpou 90% da vida. Você riu na cara do meteoro que matou os dinossauros. Você viu continentes se separarem e se chocarem como carrinhos de bate-bate. A evolução olhou para você e disse: perfeito, não mexe em nada. E então, nos últimos segundos do relógio geológico, surge o Homo sapiens, uma espécie frágil, ansiosa e obcecada por controle, que decidiu que você, a veterana de guerra de 4 extinções em massa, era o erro. Eles te eliminaram em 200 anos de industrialização estúpida. É como se um estagiário entrasse na empresa no primeiro dia e demitisse o fundador que construiu o prédio. Agora avancemos a fita para 10 milhões de anos no futuro. O silêncio reina. As cidades humanas são agora apenas formações geológicas estranhas, esqueletos de aço corroído cobertos por florestas novas. A humanidade virou uma camada fina de plástico e isótopos radioativos no registro sedimentar. Um aviso aos navegantes fósseis. Eles se foram sufocados na própria esterilidade. Mas olhe ali, naquela fenda úmida entre o que costumava ser um banco e uma cafeteria. Algo se move. A terra pacientemente digeriu o concreto. E como a natureza abomina o vácuo de competência, a evolução reabriu a vaga para gerente de engenharia de solos e predação tática. Das sombras emerge uma nova forma de vida. Muitas pernas, corpo segmentado, antenas vibrantes. Não é você, você se foi. Mas é o conceito de você. A Terra reinventou a centopeia porque o design é simplesmente insubstituível. O modo lacraia é a configuração padrão de fábrica para um planeta saudável. O universo olhou para a bagunça deixada pelos primatas e recontratou a equipe original sob nova direção. O ciclo se fecha. As pernas voltam a marchar, o solo volta a respirar e a única coisa que permanece extinta para sempre é a arrogância de quem achava que podia demitir a dona da casa.